depois de 3 anos de canal, finalmente eu abri a minha consultoria para atender alguns clientes e também inscritos aqui do canal. Tá bom? Então, se você tem interesse em transformar dados brutos em decisões lucrativas no seu negócio, contrate agora mesmo a minha consultoria especializada em BI, Marketing Analytics e estruturação de processos operacionais através de dados. Corre, que são poucas vagas. Clique já e agende um diagnóstico de dados focados na sua operação. Até o próximo vídeo. Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fugir um pouco daquela teoria, né, de SQL, que eu tenho feito aí bastante nos últimos dias. Eu peguei um teste técnico, tá, real de SQL para analista de dados e a gente vai resolver ele passo a passo, tá bom? Muitos recrutadores não querem saber se você decorou, né, a sintaxe de um comando complexo. Eles querem ver o seu raciocínio, tá? Para deixar isso super visual, eu criei aqui no Cloud, né, uma interfacezinha, tá? HTML aqui para que a gente faça esse quiz, né, de forma mais dinâmica, tá bom? E depois vamos codar umas consultas do zero aqui, tá bom? Então, pega aí o seu café e vamos anotando aí quando você acertar, né? Então, primeira questão, né, a fundação de tudo. Quais as 3 cláusulas básicas e obrigatórias de uma SQL estruturada, né? Muita gente trava no SQL, né, no início, porque tenta fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Mas o SQL, no caso, ele funciona como um funil, né? Bom, as 3 cláusulas básicas obrigatórias de consulta SQL seriam insert, update, delete, where, from, select, create, after, alter, né, ou drop. Bom, se você selecionou a questão B, tá certo, né? Ou seja, a resposta certa é a B, porque pensa comigo. De onde eu vou puxar os dados? Do from, né? Qual é a minha peneira ou os meus filtros? O where. E o que sobra para a minha vitrine, né? O que eu quero exibir no relatório? O select, correto? Ou seja, essa ordem é o que entende por qualquer query primária, né? Ou seja, o select é o que eu quero exibir, o from de qual tabela vem os dados e o where quais são os filtros. Então essas são as 3 formas que é a espinha dorsal de qualquer consulta de leitura em SQL, tá bom? Próximo. Quais comandos, né, pertencem à categoria DML e manipulam registros? Bom, a sopa de letrinhas do SQL confunde um pouco a gente, né? O DML, quando ele fala isso, é a manipulação de dados. E também tem outro chamado DDL, que é a definição de dados, tá? Então, tenta responder, que eu venho com a resposta, tá bom? Bom, então, a resposta é insert, delete e update, ou seja, DML, Data Manipulation Language, que mexe nos dados, nas linhas, né? E DDL é Data Definition Language, ou seja, mexe na estrutura da tabela, tá bom? Então, DML está relacionado a manipulação de dados, ou seja, mexer nos dados, e DDL está relacionado à estrutura da tabela, tá? Ou seja, grant, revoke, são DCLs ali de controle de acesso, né, por exemplo. Certo. E qual a diferença prática, né, entre truncate e drop, né? Ou seja, drop versus truncate. Bom, presta muita atenção nisso, porque errar isso aqui no dia a dia da empresa pode custar emprego, tá? Mas truncate limpa os dados e drop exclui a tabela inteira, tá, do banco, ok? Então o drop ele é um comando muito sério, tá bom? Então tem que ser avaliado, reavaliado se você vai utilizar ele mesmo. E o truncate ele é um pouco, ele não vai acarretar prejuízos grandes na operação, mas ele vai limpar os dados ali, né, mantendo a estrutura. Então, o drop é destrutivo, né, ou seja, remove colunas e tudo. Truncate zera a tabela, tá bom? Então, ele mantém a estrutura das colunas, né, as colunas prontas, que seriam prontos para o insert, tá bom? Então, muito mais do que um delete sem where, tá bom? Então, acho que define muito isso aqui, o comando truncate. Bom, então, né, vamos agora para parte aqui
de escrever queries, tá bom? Então eu vou selecionar uma, uma estrutura aqui, tá bom? Deixa eu arrumar. Então vamos lá, pessoal. Escreva a query para listar os 1000 primeiros registros da tabela processo, ordenando pelo número, né? A coluna número, sendo apenas de primeira instância e com valor menor que 50.000. Ou seja, a gente listar conforme os critérios solicitados, né? A coluna vai ser o quê? Ó? Eu vou utilizar o select, né? Todos as informações, ou seja, ele não deu nenhuma uma restrição aqui, né? De campo, de colunas, né? Então eu vou utilizar o asterisco, tá? From, ou seja, da tabela processo, né? Processo, tá? Então selecionar todas as colunas da tabela from processo, ou seja, define a origem dos dados, tá bom? Where, e aí, ó, é o que? Sendo a instância apenas de primeira instância, tá? Então aqui é um filtro, né? Ou seja, where instância igual a primeira, tá? Ou seja, estou aplicando um filtro aqui, e com o valor menor que 50.000, né? Ou seja, end valor menor que 50.000, beleza? Ou seja, aqui essa linha seria filtros, tá? Então a gente está aplicando filtros necessários para restringir, né, os dados à primeira instância e valores inferiores a 50.000, tá bom? E aí é o seguinte, ó, ainda tem mais uma coisa, ordenando pelo número, né? Ou seja, eu vou utilizar um order by número, tá bom? Que é ordeno o resultado com base na coluna de números e eu vou utilizar um limit 1000, né? Que são os primeiros 1000 registros da minha tabela, tá bom? O limit é bem comum, tá? Usado em banco de dados como MySQL, PostgreSQL e SQLite, tá bom? E aí, ó, temos aqui a nossa query feita, tá vendo? Então, filtramos as condições com end no where, organizamos com order by e restringimos a saída com limit 1000 em SQL Server, tá? Ó, você pode usar o top 1000, tá? Antes das colunas do select. Bom, perfeito. Vamos para a próxima questão. Use as tabelas processo, ID, número, ID classe e valor, e a tabela classe, né? Que é ID e nome. Traga um número, ou seja, o número da tabela processo, valor da tabela processo e um nome classe, tá? Isso, o nome da classe, né, aqui, ó, tá bom? É onde o valor abaixo de 60.000, né, e a classe seja educação fiscal ou agravo de instrumento, tá bom? Então, como é que isso ficaria dentro do nosso desafio de escrita? A gente vai selecionar select. E aí eu vou dar um tab aqui, ou seja, P, número, tá? Vou colocar P de processo aqui. P, valor. Vou deixar tudo em maiúsculo. P, ajuizamento, né? Ou, é isso? Na verdade, número, valor, o que ele quer? Número, valor. Perfeito. Deixar assim. Nome, né? As, nome classe. Tá bom? Isso é from processo, né? Então essa aqui é a minha tabela P. Só que a gente vai ter que fazer um join, né? Ou seja, classe, que é C, vai se ligar ali com P, ID, classe. Igual a C, ID, né? ID classe com ID. Quando, né? P valor
for menor que 60 mil, né, que ele falou ali, and se nome, correto? Estiver ou, né, com execução fiscal, que ele falou aqui, eu vou copiar aqui para ser mais rápido. Execução fiscal ou agravo de instrumento, né? Então, é isso aqui que eu preciso fazer para minha query. Então, deixa eu revelar a resposta. Olha lá, então, eu tenho P número, P valor, C nome, as nome class, from processo, P, join classe, C on, PID classe, CID, quando o nome for execução fiscal e agravo de instrumento. Perfeito. Na verdade, pessoal, aqui, ó, usa aspas simples, tá? No SQL, para não dar erro. Eu tô com a cabeça acostumada com Python, então às vezes eu esqueço um pouco disso. Mas ó, o join cria a ponte, né, entre tabelas via ID, o where é a peneira dos dados, onde a gente está filtrando valor menor que 60 mil, e o nome ali precisa ser do execução fiscal ou agravo de instrumento, que evita vários OR encadeados, né, o I. E muito mais limpo e performático para listas curtas, né? Então, o IN aqui é uma forma da gente não ficar fazendo OR, né, o tempo todo. Bom, então, crie a tabela pagamento agora. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Deixa eu reiniciar para a gente ir para a próxima. Crie a tabela pagamento com ID, né? ID inteiro, PK, auto, instrumento, incremento. Descrição, que é um texto de 100 caracteres. E data do pagamento, que é data, e valor, que é formato numérico com 2 casas decimais. Ou seja, para fazer isso, eu tenho que utilizar o insert into, tá? Ou seja, pessoa, né? Peraí. Isso. Na verdade, o criar tabela, pessoal, é o create table, tá? Eu achei que ele queria que a gente alimentasse, mas não. Create table, né? Pagamento. A gente está construindo a tabela pagamento, no caso. E aí, ó, o int, o id, ele vai ser o inteiro, né? Ou seja, um int alto incremente primary key, ok? Então, a chave primária. Descrição vai ser um varchar sem, né? Que é um texto. Data pagamento, que é a segunda ali, terceira no caso. Ó, aqui eu esqueci uma vírgula, né? Não pode. Perfeito. Então, aqui vai ser date. E valor decimal é 10, 2, né? Ou seja, numérico com 2 casas decimais. Perfeito. Então aqui eu criaria a minha tabelinha, tá? Então, ó, vamos lá, pagamento, ID into, incremento, auto increment primário key, descrição, data de pagamento e valor decimal. Perfeito. O decimal é o padrão para dados monetários, né? Ou seja, garante precisão que o tipo float pode perder em cálculos. O auto-increment é MySQL, no PostgreSQL usa-se serial ou generate always as identity. Perfeito? Então, vamos para o próximo agora. Na tabela pessoa, ID, nome, sobrenome e idade, insira Cássio Ramos, 42 anos, o ID é a chave primária. Use uma subquery para gerar o próximo ID automaticamente. Ou seja, aqui seria um caso de insert into, né? Ó, pessoa, ID, nome, sobrenome e idade, tá? Quais seriam os valores? Então, seria select, né?
o máximo de ID mais um, correto? From pessoa. E aí, Cássio, né? Que seria o próximo valor ali de nome, Cássio. Sobrenome Ramos e idade 42, né? Com isso, ó, a gente teria um insert into aqui, certinho. Tá passando os valores, né? 1, 2, 3, 4 argumentos. 1, 2, 3, 4. Então aqui seria realmente, ó, a minha resposta, né? Ou seja, a subquery usei uma subquery, né? A subquery, pessoal, que é essa aqui, select max ID mais 1, é resolvida pelo banco antes do insert principal, tá bom? Você vê que ela vem entre parênteses aqui primeiro. Perfeito, né? Em produção, prefira auto-incremental sequence, mas essa técnica é cobrada em testes para avaliar seu entendimento sobre subqueries, tá bom? Então é mais uma questãozinha de conceito de subquery, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Esse teste técnico aqui foi retirado de um processo seletivo ali, de uma vaga para analista de dados, né? Mas, se você quiser qualquer outra aula no canal, cara, coloca aí @Felipe Matos Dados no YouTube, tá bom? Que a gente vai a gente tem muitos outros canais, tá bom? Então, clicando, você vem aqui pro meu canal, Felipe Matos, deixa o seu like, inscreva-se e até o próximo vídeo.